O telefone tocou 3 vezes antes que alguém atendesse. As mãos de Margaret tremiam enquanto segurava o auscultador. O fio do telefone fixo antigo enrolava-se no seu pulso como fazia há 30 anos. Ela discou o número de memória. O número do seu filho, aquele para o qual ligava milhares de vezes quando a pia vazava, o aquecedor avariava ou quando ela só precisava ouvir uma voz familiar. David, a sua voz falhou. David, querido, preciso que venhas pela porta dos fundos. Senhora, a voz que atendeu não era a do seu filho. Era mais grave, mais áspera, o tipo de voz que vinha de anos de vento, estradas e escolhas que deixaram marcas. Margaret congelou. A sua mente gaguejou, tentando conciliar o que ela esperava com o que ouviu. Desculpe, ela sussurrou. Devo ter ligado para o número errado. Sinto muito. Espere. O tom do homem mudou, tornou-se deliberado. Alerta. Você disse algo sobre uma porta dos fundos. Ela deveria ter desligado. É isso que se faz quando se liga para o número errado. Pede desculpa, desliga e tenta novamente. Mas algo na voz dele a fez parar. Não era uma ameaça, mas concentração. Como se ele já estivesse a ouvir com mais atenção do que qualquer pessoa a tinha ouvido nos últimos meses. Ah, sim, a fechadura. Está partida. Partida como? Margaret olhou para a cozinha, para a porta que tinha evitado durante toda a manhã. A fechadura estava estilhaçada onde antes ficava a trava. A placa de metal estava solta. Parafusos arrancados de madeira mais velha do que o seu casamento. Forçada, disse ela baixinho. Alguém a forçou. Silêncio do outro lado da linha. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio pensativo. Você ligou para a polícia ontem. Eles disseram que enviariam alguém quando pudessem. Ninguém veio. Outra pausa. Agora ela podia ouvir algo ao fundo. Distância, vento, o ruído baixo de um motor. Senhora, não sei para quem você pretendia ligar, mas ligou para mim. E estou a dizer-lhe agora, não se preocupe com essa fechadura. Vou lá consertá-la. Ela prendeu a respiração. Não precisa, eu nem sei. E quando eu chegar lá, ele continuou, com a voz firme como uma rocha. Vamos conversar sobre quem a quebrou. A linha caiu. Margaret ficou parada na cozinha. A luz do sol entrando pelas cortinas que ela não abria há 2 dias. O tom de descagem zumbindo em seu ouvido. Como ele sabia que estava quebrada, e não apenas emperrada? Como ele sabia que alguém a quebrou, e não que ela simplesmente falhou devido ao tempo? Ela olhou para a porta novamente. Para os arranhões ao redor da maçaneta que ela tentara ignorar. Para a marca de bota enlameada no limiar que ela esfregara 2 vezes, mas ainda podia ver. Para a janela acima da pia. Já não. De ela jurara ter visto uma sombra passar às 2 da manhã. O peito dela apertou. Quem quer que tivesse quebrado a fechadura sabia que ela estava sozinha. Se esta história está a emocionar-te, comenta abaixo de onde estás a assistir e que horas são aí. Ela tentou ligar para o número de David novamente. 3 toques. Correio de voz. O mesmo que ontem. O mesmo que na semana passada, quando ela ligou sobre o carro estranho parado na esquina. O mesmo que no mês anterior, quando ela ouviu passos no beco atrás da sua cerca. Ele está ocupado, Margaret. Ele tem uma família, um emprego. Não podes ficar ligando por qualquer coisinha. Mas isso não era uma coisinha. A porta dos fundos foi arrombada enquanto ela dormia. Alguém tinha entrado na sua casa. Ela acordou ao amanhecer e encontrou tudo revirado. O ar frio de novembro entrava pela corrente de segurança que ela sempre trancava, agora solta. Nada foi levado. Essa era a parte que mais a assustava. Eles não vieram para roubar. Vieram para mostrar que podiam entrar. Ela ligou para a polícia do telefone do vizinho. A senhora Chen, que ainda falava com ela às vezes, embora a maior parte do quarteirão tivesse mudado nos últimos 5 anos. Casais jovens que não faziam contato visual, inquilinos que iam e vinham. O policial que atendeu parecia entediado. Anotou o endereço dela e disse que alguém viria para registrar um boletim de ocorrência. Ninguém veio. Ela ligou novamente esta manhã. Outro agente, mesmo discurso. Vamos enviar alguém quando pudermos, mãe. Notou alguma coisa a faltar? Não, mas é provável que seja alguém a testar as portas. Certifique-se de que tudo está trancado. Vamos enviar uma equipa. 22 horas depois, ainda não tinha chegado ninguém. Margaret sentou-se à mesa da cozinha. A mesma mesa onde ela e Robert tomavam café todas as manhãs há 41 anos.
A madeira estava marcada e desbotada, mas ela nunca a substituiu. Substituir as coisas era como apagá-lo. Ela olhou para a foto na parede. O dia do casamento deles em 1981. Ambos tão jovens que pareciam crianças a brincar de se vestir. Robert com o seu smoking alugado. Ela com o vestido que a sua mãe tinha costurado à mão. Não sei o que fazer, Robert, sussurrou ela para a foto. A casa rangeu. Casas antigas sempre rangem, disse ela para si mesma. Fundações assentando, mudanças de temperatura, gravidade puxando a madeira e os pregos. Mas esse rangido vinha da varanda dos fundos, da porta com a fechadura quebrada. O coração de Margaret bateu forte contra as costelas. Ela levantou-se lentamente, em silêncio, da maneira como uma presa se move quando sabe que o predador está perto. O seu telefone, o velho telefone fixo com disco, estava sobre a bancada. O seu telemóvel, aquele que David insistira para que ela comprasse, estava sem bateria no carregador no quarto. Ela deu um passo em direção à bancada. A porta dos fundos rangeu novamente. Ela podia vê-la de onde estava. A porta ainda estava fechada, mas a maçaneta estava a girar. Lentamente, testando. Alguém estava lá fora. Alguém tinha voltado. A maçaneta parou de se mover. Margaret ficou paralisada na cozinha, todos os músculos tensos, a respiração superficial e silenciosa. A porta permaneceu fechada. A maçaneta ficou imóvel, mas ela podia senti-la. A presença do outro lado, o peso de alguém à espera. Então, passos lentos e deliberados atravessaram as tábuas da varanda de madeira em direção ao lado da casa, em direção à janela onde ela estava. Ela se abaixou atrás do balcão, o coração batendo tão forte que ela achou que poderia quebrar uma costela. Os joelhos dela bateram no linóleo, o mesmo chão que ela havia esfregado milhares de vezes, onde ela havia ensinado David a amarrar os sapatos, onde Robert havia dançado com ela no 20º aniversário de casamento deles, com o rádio tocando baixinho. Os passos pararam mesmo à janela. Ela encostou as costas ao armário, encolhendo-se, rezando para que o ângulo fosse errado para ele a ver, rezando para que ele fosse embora, rezando para que alguém, qualquer pessoa, entrasse na garagem, ou passasse na calçada, ou existisse no seu mundo de uma forma que importasse. Os segundos se estenderam. Então os passos se moveram novamente, de volta para a rua, desaparecendo. Ela esperou 5 minutos inteiros antes de se mover, 10 antes de se levantar, 15 antes de se esgueirar até a janela e olhar pela fresta nas cortinas. A rua estava vazia, mas na varanda ao lado da porta quebrada, alguém havia deixado algo. Um cigarro, ainda fumegando, ainda fresco. Bidu Zack Margaret morava nesta casa há 33 anos. Ela se mudou para cá com Robert em 1992, quando o bairro era novo, com famílias jovens e festas de rua todo dia 4 de julho. Quando a senhora Patterson, do outro lado da rua, trazia barras de limão e todos sabiam os nomes dos filhos uns dos outros. Quando a maior preocupação era se a grama crescia direito ou se as mudas plantadas pelo incorporador sobreviveriam ao inverno. As árvores sobreviveram. A maioria das pessoas não ficou. A senhora Patterson morreu há 6 anos. A família que comprou a casa dela reformou-a e vendeu-a em 8 meses. Agora eram inquilinos, rostos diferentes a cada contrato de aluguel, nenhum deles acenava de volta. Os Johnson, vizinhos, mudaram-se para o Arizona em 2019. A casa deles foi vendida a um jovem casal que trabalhava em casa e mantinha as persianas fechadas. Os Rodrigues, 2 casas abaixo, reformaram-se e mudaram-se para a Flórida. O filho deles tentou vender a casa, mas não conseguiu. Agora, ela estava vazia, com o gramado coberto de mato e uma caixa com chave pendurada na porta da frente, que não se movia há 18 meses. Um por um, o bairro esvaziou-se. As famílias foram-se embora. Os reformados foram-se embora. As pessoas que se lembravam de quando a rua tinha um nome, Maple Grove Lane, em vez de ser apenas aquela área perto da autoestrada, foram-se embora. Margaret ficou porque partir parecia atrair Robert. A oficina dele ainda estava na garagem. As ferramentas dele ainda estavam penduradas no painel perfurado. O casaco dele ainda estava pendurado na porta porque ela não conseguia doá-lo. Ficar tornou-se uma espécie de armadilha. O bairro mudou de tal forma que ela passou a trancar as portas que costumava deixar abertas.
A loja da esquina onde ela comprava leite há 30 anos fechou. O ponto de ônibus a 2 quarteirões de distância tornou-se um ponto de encontro para pessoas que ela não reconhecia. Pessoas que a observavam passar com olhares calculistas. Ela ligou para David sobre isso no ano passado. Querido, não me sinto mais segura aqui. Mãe, você viveu lá a vida toda. É só coisa da sua cabeça. Você assiste a muitos noticiários. Houve um assalto a 3 ruas de distância. 3 ruas é longe. Mãe, você está bem? Olha, eu vou visitá-la no mês que vem. Tudo bem, vamos conversar sobre isso. Ele não a visitou no mês seguinte nem no outro. A esposa dele tinha acabado de ter o segundo filho. Ele tinha sido promovido, o que significava mais horas de trabalho. Eles moravam a 40 minutos de distância, o que parecia 400 quando precisavas de alguém e ninguém vinha. Margaret compreendia. Ela compreendia. Ela já tinha sido jovem, já tinha sido ocupada. Ela lembrava-se de como era quando o tempo era um recurso que nunca se tinha o suficiente. Mas compreender não tornava a noite mais curta, não tornava os sons menos assustadores, não consertava a fechadura. Mas ela tentou ligar para David novamente depois de encontrar o cigarro. Foi direto para o correio de voz. Desta vez, o telefone dele estava desligado, ou ele estava noutra chamada, ou tinha visto o nome dela e enviado para o correio de voz porque estava cansado da preocupação na voz dela. Cansado de ser necessário, cansado de uma mãe que não conseguia simplesmente entender como todos os outros pareciam entender. Ela deixou uma mensagem tentando manter a voz firme. David, é a mãe. Alguém esteve aqui novamente na porta dos fundos. Preciso que me ligues de volta. Por favor, assim que puderes. Ela desligou, olhou para o telefone, sabia que ele não ligaria de volta naquela noite. A linha não emergencial da polícia foi para um sistema automatizado. Pressione 1 para isso. Pressione 2 para aquilo. Pressione 7 para falar com um agente. Ela pressionou 7. Esperou por 4 minutos de música de espera. Quando alguém finalmente atendeu, ela explicou tudo. A porta arrombada. O agente que nunca apareceu. A pessoa que acabara de estar na sua varanda. Mãe, roubaram alguma coisa? Não. Mas alguém a ameaçou diretamente? Eles invadiram a minha... Vamos encaminhar isso para a patrulha. Alguém irá até aí para fazer o relatório. Pode demorar de 24 a 48 horas, dependendo do volume de chamadas. 24 horas. Alguém está a ir para minha casa agora. Se sentir que está em perigo imediato, precisa ligar para o 112. Eu não sei se estou em perigo imediato. Só sei que alguém arrombou a minha porta e voltou. Enviaremos alguém assim que pudermos. Mantenha as portas trancadas. Se vir algo suspeito, ligue imediatamente para o 112. A linha desligou. Margaret sentou-se novamente à mesa. O mesmo lugar, a mesma cadeira, a mesma sensação de ser uma pedra no fundo de um rio, enquanto a corrente passava à sua volta e ninguém percebia que ela estava a afogar-se. Pensou em ligar para a Sra. Shane, mas a Sra. Shane tinha 82 anos e usava um andador. O que poderia ela fazer? Pensou em ligar para a igreja, mas não ia lá há 2 anos, desde o funeral de Robert, e a vergonha impedia-a de procurar ajuda apenas quando precisava de algo. Pensou em ligar para um serralheiro, mas eram 18 de uma sexta-feira. As tarifas de emergência seriam de no mínimo 200, e seu cheque da Previdência Social já tinha sido usado para pagar a hipoteca, as contas de serviços públicos e os remédios que mantinham seu coração batendo regularmente. Ela tinha os $400 na conta corrente. Isso tinha que durar até o dia 3 do mês seguinte. Então ela sentou-se, esperou e ouviu sua casa fazer sons que podiam ser ruídos de assentamento, passos ou a última coisa que ela ouviria na vida. O som chegou até ela antes que ela visse qualquer coisa. Baixo, estrondoso, ficando mais alto como um trovão vindo de longe. Margaret foi até a janela da frente, tomando cuidado para ficar atrás da cortina. O barulho agora era inconfundível. Um motor de motocicleta, profundo e potente, do tipo que faz as janelas tremerem nas molduras. Um único farol apareceu no final do quarteirão, cortando a penumbra do início da noite. A moto abrandou ao aproximar-se da casa dela e parou mesmo em frente à entrada da garagem. O seu primeiro instinto foi o medo. Homens em motos não paravam nas casas de viúvas por boas razões. Não na sua experiência. Não neste bairro. Não mais. Mas então o motor desligou-se e, no silêncio repentino, ela ouviu botas a bater no pavimento. Botas pesadas, passos deliberados.
O homem que desceu da moto tinha ombros largos e movia-se com a economia de movimentos que vem de anos de trabalho físico. Ele usava uma jaqueta de couro preta, com remendos nas costas que ela não conseguia distinguir daquele ângulo, e carregava uma caixa de ferramentas numa mão, como se não pesasse nada. Ele olhou para a casa dela, depois para o número da porta ao lado, e então diretamente para a janela onde ela estava. Margaret recuou instintivamente, mas ele já tinha visto a cortina se mover. Ele subiu a calçada como se tivesse sido convidado. Quando ele bateu, 3 batidas fortes que a fizeram pular. Ela quase não respondeu. Todos os seus instintos gritavam que abrir a porta para um estranho em uma motocicleta seria o último erro que ela cometeria. Mas então ela se lembrou da voz ao telefone. Não se preocupe com a fechadura. Estou a caminho para consertá-la. Ela abriu a porta 15 centímetros. A corrente ainda estava trancada. O homem parado na varanda tinha talvez 50 anos, talvez mais. Difícil dizer. O rosto dele tinha a aparência marcada de alguém que passava mais tempo ao ar livre do que dentro de casa. Havia fios grisalhos na barba escura. Os olhos eram azuis, de um azul intenso, do tipo que não deixava nada passar despercebido. Margaret. A voz dele era a mesma do telefone. Como sabe o meu nome? Ele apontou para a caixa de correio. Diz M. Lawson na lateral. Adivinhei. Ele mudou a caixa de ferramentas para a outra mão. Chamo-me Cole. Ligou-me há cerca de 1 hora. Número errado, mas timing certo. Ela olhou para ele, tentando juntar as peças. Liguei para o meu filho. Ligou para um número com um dígito diferente do seu filho. Acho que ligou para o meu. Ele olhou para além dela, para o interior da casa. A porta dos fundos. É pela cozinha. Sim, mas não lhe pedi para vir. Nem sequer o conheço. Não, senhora. Não pediu. Mas quando alguém me liga assustado por causa de uma fechadura quebrada e me diz que a polícia não apareceu, eu não ignoro. A sua expressão não mudou, mas algo no seu tom de voz suavizou. Não estou aqui para lhe fazer mal. Estou aqui para consertar uma fechadura. Só isso. Pode manter a corrente enquanto eu trabalho, se isso a fizer sentir-se melhor. Margaret olhou para ele. Olhou realmente para a caixa de ferramentas que não era nova, mas estava bem conservada. Nos remendos do casaco, ela podia ver agora uma caveira com asas. Palavras que ela não conseguia ler direito. Nas mãos dele, marcadas e calejadas da maneira que vem do trabalho real, não da performance, na maneira como ele se posicionava, não agressivo, não imponente, mas firme, sólido, como uma parede que não se movia quando o vento soprava. Por que faria isso? Ela perguntou. Para uma estranha, Cole olhou nos olhos dela. Porque tenho 3 irmãs e uma mãe, e se alguma delas ligasse assustada por causa de uma fechadura quebrada e ninguém viesse, eu esperaria que alguém como eu aparecesse. Algo em seu peito se soltou. Não exatamente confiança, ainda não, mas o início dela. Ela fechou a porta, destrancou a corrente e abriu-a novamente. Portas traseiras pela cozinha, disse ela baixinho. Eu mostro-lhe. Cole moveu-se pela casa dela, como se estivesse a catalogar ameaças. Os seus olhos percorreram a sala de estar, o corredor, a cozinha, sem olhar para as coisas dela, mas para pontos de acesso, janelas, linhas de visão, a porta da cave, a porta da garagem. Quando chegaram à porta dos fundos, lhe pousou a caixa de ferramentas e ajoelhou-se para examinar os danos. Ele não falou por 1 minuto inteiro. Apenas olhou, tocou a madeira lascada com dedos cuidadosos, testou a moldura da porta, verificou as dobradiças, depois levantou-se e saiu para a varanda dos fundos. Margaret observou pela janela enquanto ele examinava o limiar, os degraus, o corrimão. Ele movia-se lentamente, deliberadamente, como alguém a ler uma história escrita, com detalhes que a maioria das pessoas não perceberia. Quando voltou para dentro, sua expressão havia mudado. Há quanto tempo vive aqui sozinha? Perguntou ele. A pergunta apanhou-a desprevenida. Há 3 anos desde que o meu marido faleceu. Mais alguém veio cá? Família? Amigos? O meu filho deveria visitar-me, mas está ocupado. Ele não veio cá. Não era uma pergunta. Margaret sentiu o calor subir-lhe às bochechas. Vergonha misturada com defensividade misturada com a verdade que ela vinha evitando. Não, admitiu ela. Há 4 meses. Cole acenou com a cabeça uma vez, como se isso confirmasse algo. Abriu a caixa de ferramentas,
Tirou ferramentas que ela não sabia nomear e começou a trabalhar no mecanismo da fechadura. Alguém forçou isto por fora, disse enquanto trabalhava. Usou uma alavanca ou algo semelhante, mas não estava com pressa. Vê estas marcas? Ele apontou para os arranhões ao redor da fechadura. Trabalharam silenciosamente, sem pressa. Margaret sentiu o estômago revirar. Por que fariam isso? Porque não queriam que ninguém ouvisse. Não queriam que acordasses até que já estivessem dentro. Ele removeu a placa da fechadura antiga e examinou os orifícios dos parafusos. Disseste que a polícia veio? Não. Liguei, mas ninguém veio. Disseram por quê? Não há policiais suficientes. Muitas chamadas. Eles viriam quando pudessem. Cole cerrou os dentes, mas não comentou nada. Ele apenas continuou a trabalhar, as suas mãos movendo-se com eficiência treinada. Viste alguém por perto? Perguntou ele. Antes de isto acontecer, ela pensou em mentir, em minimizar a situação, como David sempre queria que ela fizesse. Estás a ser paranoica, mãe. Estás a ver ameaças que não existem. Mas Cole não era David. Havia um homem, disse ela há 2 dias. Boné de beisebol, casaco escuro. Ele passou pela casa 3 vezes em 1 hora. Eu o vi da janela. Ele desacelerou a cada vez. Olhou para a casa como se estivesse a estudá-la. Cole parou de trabalhar. Descreva-o. Branco, talvez 30 anos, magro. O boné era vermelho ou vermelho escuro. Não consegui ver o rosto dele claramente. Ele mancava. Favorecia um lado. Acho que não. Por quê? Cole não respondeu. Terminou de instalar a nova fechadura, uma pesada de latão que não se parecia em nada com a fechadura barata que estava lá antes. Depois, levantou-se e olhou pela janela acima da pia. A sua postura mudou. Ficou rígida. Senhora, disse ele baixinho, não se vire, não olhe pela janela, mas preciso que vá para a sala e se sente. O medo tomou conta dela. O quê? Por quê? Porque o homem com o boné vermelho está parado 2 casas abaixo e está a observar a janela da sua cozinha. Se acredita que ninguém deveria passar por isso sozinho, deixe um like agora mesmo e inscreva-se. Isso ajuda esta história a alcançar mais pessoas. As pernas de Margaret ficaram fracas. Ela agarrou-se ao balcão para se equilibrar. Ele está lá fora agora. Sim, e ele não está a tentar esconder-se. A voz de Cole permaneceu calma, mas a sua linguagem corporal mudou. Encolhe-te, prepara-te, vai sentar-te na sala de estar, longe das janelas. Vou sair por 1 minuto. O que vais fazer? Falar com ele. E se ele for perigoso? Cole olhou para ela então, e pela primeira vez, ela viu algo duro na sua expressão. Não era raiva exatamente. Algo mais frio, mais certo. Então ele escolheu a casa errada para vigiar. Margaret fez o que lhe foi pedido. Ela caminhou até a sala de estar com pernas que mal a sustentavam, sentou-se na velha poltrona reclinável de Robert, aquela que ela ainda não conseguia se convencer a mover, e ficou a ouvir. A porta dos fundos abriu-se e fechou-se. As botas de Cole atravessaram a varanda, desceram os degraus, depois silêncio. Ela contou os batimentos do seu coração, perdeu a conta aos 40, recomeçou. Lá fora, nada. Nenhuma voz, nenhum som de confronto. Apenas o zumbido ambiente do tráfego distante e do vento a passar pelos galhos nus do carvalho no seu quintal. Passaram-se 5 minutos, depois 10. Ela estava prestes a levantar-se, prestes a arriscar olhar pela janela, apesar do aviso dele, quando a porta dos fundos se abriu novamente. Os passos de Cole, medidos, sem pressa. Ele apareceu na porta da cozinha, com a caixa de ferramentas na mão, a expressão indecifrável. Ele foi-se embora, disse Cole. Margaret exalou um suspiro que não tinha percebido o que estava a aprender. O que aconteceu? O que lhe disseste? Não disse nada. Assim que saí da varanda, ele afastou-se, virou à esquina, entrou num carro, estacionado no quarteirão seguinte. Cole pousou a caixa de ferramentas. Um Honda Civic bege, modelo antigo. Não consegui ver a matrícula deste ângulo, mas vi o suficiente. O suficiente para quê? Para encontrá-lo, se for preciso. A certeza na sua voz causou-lhe um arrepio. Não era medo dele, era medo por ele. Não pode simplesmente... Não deves envolver-te. Isto não é problema teu. Cole puxou uma das cadeiras da cozinha, virou-a e sentou-se com os braços apoiados no encosto. Senhora, no momento em que me disse que a sua fechadura estava avariada e que ninguém veio ajudar, isso tornou-se um problema meu. Fez uma pausa. Tem café?
A mudança de assunto desorientou-a. Sim, sim, posso fazer. Ficaria muito grata. Levantou-se grata por ter algo normal para fazer com as mãos. A cafeteira era velha, uma Mr. Coffee de 1998, mas ainda funcionava. Mediu o café moído, deitou água e carregou no botão. O familiar borbulhar e chiado encheu a cozinha. Cole observava a rua pela janela, com os olhos sempre em movimento. A fechadura já está consertada, disse ele. É sólida. Ninguém vai conseguir forçar essa fechadura sem fazer muito barulho. Também coloquei trancas deslizantes na parte superior e inferior, do tipo que não dá para arrombar ou forçar. Quando fechar tudo hoje à noite, use as 3. A porta não vai abrir mesmo que alguém consiga passar pela fechadura. Quanto eu te devo? Nada. Eu não posso simplesmente... Você não me deve nada, Margaret. O tom dele não deixava margem para discussão. Eu tinha as ferragens na minha carrinha, a mão de obra foi de graça. Ela serviu 2 chávenas de café, adicionou natas à sua, deixou a dele puro, levou-as para a mesa e sentou-se à frente dele. Por um momento, eles apenas beberam em silêncio. 2 estranhos numa cozinha que guardava 3 décadas da vida dela. Ligados por um número errado e uma fechadura quebrada. Posso perguntar uma coisa? Disse ela finalmente. Pode perguntar. Por que é que está realmente aqui? A verdade. Cole pousou a chávena, olhou para ela com aqueles olhos azuis penetrantes que pareciam ver através da pergunta o que ela realmente estava a perguntar. Quer saber se sou um dos bons ou se apenas trocou um problema por outro? Ela corou, mas acenou com a cabeça. Pergunta justa. Ele apontou para os emblemas na sua jaqueta. Ela podia vê-los claramente agora. Hells Angels Oakland. A caveira alada, o vermelho e branco. Sabe o que é isto? Já ouvi falar deles. A maioria das pessoas ouviu. A maioria das pessoas acha que somos criminosos, bandidos, marginais que não se importam com ninguém fora do clube. Ele tomou outro gole de café. Parte disso é verdade. Não seguimos regras com as quais não concordamos. Não confiamos em autoridades que não merecem a nossa confiança. Vivemos de acordo com um código que a maioria das pessoas não compreenderia. Mas esse código inclui proteger pessoas que não podem proteger-se a si mesmas. Inclui aparecer quando mais ninguém o faz. E inclui, com certeza, garantir que uma mulher de 70 anos não seja aterrorizada na sua própria casa, enquanto a polícia redige relatórios e a sua família está ocupada demais para atender o telefone. Margaret sentiu lágrimas nos olhos. Ela piscou para contê-las. Tenho 68 anos. Um leve sorriso cruzou o rosto dele. Meu erro, ela riu. Um som curto e surpreso que soou estranho em sua garganta. Quando foi a última vez que ela riu? O seu filho, disse Cole. David, você disse que tentou ligar para ele. Ele está ocupado. A família dele, ele deveria ter vindo. A franqueza da afirmação atingiu-a como água fria. Todas as desculpas que ela inventara para David, toda a compreensão com que envolvera a ausência dele como um cobertor, foram destruídas em 4 palavras. Ele tem responsabilidades, disse ela fracamente. Então, manter-te viva é uma delas, e ele deixou-te sozinha para descobrir isso. A expressão de Cole suavizou-se ligeiramente. Não estou a dizer que ele é um homem mau, mas ele não está aqui, e alguém precisa de estar. Margaret olhou para o seu café, para a lasca na caneca que estava ali desde 1993, para os círculos na mesa onde Robert costumava colocar a sua chávena todas as manhãs. Não sei o que fazer, sussurrou ela. Vivi aqui toda a minha vida adulta. Esta é a minha casa, mas já não me sinto segura e não sei como mudar isso. Muda-se isso não estando sozinha. Ela olhou para cima. Estou sozinha. Já não. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, o telemóvel de Cole vibrou. Ele tirou-o do casaco, olhou para o ecrã e levantou-se. Preciso fazer uma ligação, disse ele. Estarei lá fora. Ele foi para a varanda dos fundos e, pela janela, ela podia vê-lo falando, andando de um lado para o outro, gesticulando com a mão livre enquanto falava. A conversa durou talvez 3 minutos. Quando ele voltou, algo havia mudado em seu comportamento. Propósito. Decisão. Vou ser sincero com você, disse ele. Aquele homem de boné vermelho faz parte de algo. Ainda não sei o quê, mas as pessoas não vigiam casas como esta por diversão. Fazem-no porque estão a trabalhar num padrão, a testar defesas, à procura de alvos fáceis.
O peito de Margaret apertou-se. Alvos fáceis como eu, como se fosse passado. Cole pegou no telemóvel novamente e digitou algo. Tenho 4 irmãos que andam comigo. Acabei de lhes dar a tua morada. Eles vão passar por aí esta noite e estacionar na rua por algumas horas, visíveis. Qualquer pessoa que passar de carro verá as motos e saberá que alguém está a vigiar. Não precisas fazer isso. Vamos fazer assim mesmo. E amanhã vou fazer algumas chamadas. Ver se mais alguém neste bairro tem tido problemas. Ver se há um padrão. A polícia. A polícia aparecerá quando aparecer. Até lá, tem-nos a nós. Ela queria discutir. Queria dizer que era demais, que não podia aceitar esse tipo de ajuda de estranhos, que não fazia sentido um clube de motociclistas se preocupar com uma senhora idosa numa casa com a qual não tinham nenhuma ligação. Mas a verdade era que ela estava cansada. Cansada de ter medo. Cansada de pedir ajuda que nunca chegava. Cansada de inventar desculpas para pessoas que deveriam estar lá e não estavam. E este homem, este estranho que atendeu um número errado, estava a oferecer algo que ninguém mais oferecera em 3 anos. Proteção. Tudo bem, ela disse baixinho. Ok. Cole acenou com a cabeça, tomou o seu café e levantou-se para sair. Tranque tudo depois de mim, disse ele. Todas as 3 fechaduras. E se ouvir alguma coisa, qualquer coisa, ligue primeiro para o 112 e depois para este número. Ele entregou-lhe um cartão de visita. Escrito à mão, não impresso, apenas um nome e um número de telefone. Cole Hendricks, 59, 47. Eu atendo, disse ele, a qualquer hora. É sério. Obrigada. As palavras pareciam inadequadas. Não sei como. Não precisa de me agradecer. Apenas fique em segurança. Ele caminhou até a porta da frente. Ela o seguiu, observou-o sair para a noite fria, observou-o passar uma perna por cima da moto. O motor rugiu ao dar a partida. O mesmo estrondo que anunciara a sua chegada. Ele se afastou do meio-fio, olhou para trás uma vez, acenou com a cabeça e então se foi. Margaret trancou a porta da frente, a fechadura, a corrente, voltou para a cozinha e trancou a porta dos fundos. As 3 fechaduras, tal como ele disse. Pela primeira vez em dias, sentiu algo desconhecido. Segurança. Mas preparou o jantar. Nada sofisticado, sopa enlatada e bolachas, mas comeu à mesa em vez de ficar em pé ao balcão, lavou os pratos, ligou a televisão para ter ruído de fundo enquanto dobrava a roupa lavada. Coisas normais, coisas humanas. Às 20 horas, a escuridão havia se instalado completamente. Ela acendeu a luz da varanda, aquela que normalmente deixava apagada para economizar na conta de luz. Naquela noite, parecia valer a pena. Às 21 horas, ela já pensava em ir para a cama. O seu corpo doía, aquele tipo de exaustão que vem depois do medo prolongado. Finalmente, ele liberta o seu domínio. Ela escovou os dentes, vestiu o camisola e arrumou a cama. Então ela ouviu. A porta dos fundos. Não era a maçaneta a girar. Não era alguém a tentar arrombar. Apenas um som, suave, deliberado. Alguém a testar as fechaduras. Margaret ficou paralisada na porta do quarto, com o camisola solto ao redor do corpo, todos os nervos a gritar. O som veio novamente, mais suave desta vez, um raspar. Metal contra metal. Alguém estava a testar as novas fechaduras que Cole tinha instalado. O telefone fixo estava na cozinha. O telemóvel estava na mesinha de cabeceira, agora carregado. O número de David ainda estava no topo das suas chamadas recentes. Ela pegou o telemóvel com as mãos trêmulas. Disqueu 911. 2 toques. 3. 911. Qual é a sua emergência? Alguém está a tentar invadir a minha casa. A sua voz saiu estrangulada, pouco acima de um sussurro. A porta dos fundos. Eles estão na porta dos fundos agora. Qual é a sua morada, senhora? Ela deu-a e ouviu-se a digitação. Está segura? Pode ir para um quarto com fechadura? Estou no meu quarto. Posso trancá-lo. Faça isso agora. Fique na linha. Estamos a enviar agentes para o seu local. Margaret recuou para o quarto, fechou a porta e girou a velha fechadura de latão que Robert tinha instalado há 30 anos. Agora parecia frágil, inadequada. Uma fechadura destinada a manter afastadas crianças curiosas, não homens determinados. Quanto tempo? Ela sussurrou ao telefone. A unidade mais próxima está a aproximadamente 12 minutos.
Fique onde está. Não abra a porta para ninguém, exceto para os agentes que se identificarem. 12 minutos. Em 12 minutos, uma pessoa determinada poderia arrombar 3 fechaduras, atravessar a casa, encontrar a porta do quarto e arrombá-la. Ela pensou no cartão de Cole que ainda estava no bolso. Senhora, preciso ligar para outra pessoa, disse ela ao telefone. Outro número. Posso ficar na linha comigo, senhora? A ajuda está a caminho. Mas 12 minutos pareciam 12 horas. O som de raspagem parou. Silêncio, pior do que o barulho. O silêncio significava que quem quer que estivesse lá fora tinha desistido, mudado de tática ou estava a ir para outro ponto de entrada. A janela do quarto de Margaret dava para o quintal lateral. Ela nunca a tinha aberto em 3 anos. As fechaduras estavam pintadas, mas alguém que quisesse entrar a qualquer custo não precisaria que ela a abrisse. Ela ouviu passos, não mais na porta dos fundos. Dentro da casa. Dentro da casa. Ele está lá dentro? Ela respirou fundo ao telefone. Meu Deus, ele entrou. Senhora, fique no seu quarto. Mantenha a porta trancada. Os policiais estão a 8 minutos de distância. Uma porta bateu em algum lugar. Talvez na cave ou na garagem. Ela não sabia dizer. O som fazia coisas estranhas nesta casa antiga. Rebotava nas paredes e nas aberturas de ventilação de uma forma que tornava a distância insignificante. As suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou cair o telefone. Então ouviu outra coisa lá fora, cada vez mais alta. Motociclos, vários motores, profundos e potentes, descendo a sua rua como um trovão. Eles não passaram. Pararam bem em frente à sua casa. Os motores desligaram. Botas bateram no pavimento. Vozes, masculinas, agudas, coordenadas. Depois, uma voz que ela reconheceu, alta o suficiente para atravessar as paredes. Mostra-te agora, Cole. Margaret não se mexeu. Não se atreveu a respirar. O operador do 112 estava a dizer algo, perguntando se ela ouvia vozes, perguntando se ela conseguia identificar quem estava lá. Mas Margaret não conseguia processar as palavras. Ela ouviu mais movimento na sua casa. Movimento rápido, corrida, depois um estrondo. A porta dos fundos a abrir com um estrondo, gritos, várias vozes, nenhuma delas de carvão. Não se mexa. Mãos onde eu possa vê-las. No chão agora. Os sons de uma briga. Algo pesado a bater na varanda. Um grunhido de dor. Não era a voz do Cole. Era de outra pessoa. Depois, silêncio novamente. As pernas de Margaret cederam. Ela deslizou pela parede ao lado da cama. O telefone ainda pressionado contra o ouvido. O operador ainda falando, ainda dizendo que a ajuda estava a caminho, ainda sem entender que a ajuda já havia chegado. Uma batida na porta do quarto se fez pular. Margaret, a voz do Cole, calma e firme. Sou eu. Você está segura. Pode abrir a porta? Ela não conseguia se mover. Margaret, acabou. Ele não vai te machucar. Mas preciso que abra esta porta para que possa ver por si mesma. Com as mãos trêmulas, ela estendeu a mão, girou a fechadura e abriu a porta. Cole estava no corredor, ocupando toda a moldura da porta. Os nós dos dedos estavam arranhados. O casaco estava torto, mas a expressão era controlada, quase gentil. Está bem? Perguntou ele. Ela acenou com a cabeça, sem confiar na sua voz. Senhora? A voz fraca da operadora do 112 veio do telefone na sua mão. Senhora, está aí? Cole estendeu a mão. Posso? Ela deu-lhe o telefone. Aqui é Cole Hendricks, disse ele ao telefone. Estou na Maple Grove Lane, 347. O intruso foi detido. Temo-lo seguro na varanda dos fundos. Os seus agentes podem levá-lo quando chegarem. Uma pausa. Sim, senhora. Nenhuma arma foi usada. Ele está apenas detido. Diga aos seus agentes para procurarem as motos na frente. Nós somos os mocinhos. Ele devolveu o telefone a Margaret. Os agentes estão a 6 minutos de distância. Ele disse que querem que você fique na linha, mas agora está segura. Prometo. Ele afastou-se e ela pôde ver através da cozinha até a varanda dos fundos. 4 homens com casacos de couro estavam em círculo. No centro, de joelhos, com as mãos amarradas atrás das costas, estava o homem com o boné vermelho. Cole ajudou-a a chegar à mesa da cozinha, trouxe-lhe um copo de água e sentou-se ao lado dela enquanto esperavam. Os outros homens ficaram do lado de fora, vigiando o intruso. Através da janela, Margaret podia vê-los claramente agora, todos usando os mesmos emblemas que Cole.
todos em pé com a confiança tranquila de homens que sabiam exatamente do que eram capazes. Como é que souberam? Perguntou ela. Como é que souberam que deviam vir? Eu não sabia, mas disse aos meus irmãos para passarem por aqui a cada hora, mais ou menos, para verificar as coisas. Eles estavam a 2 quarteirões de distância quando o viram a tentar entrar pela porta dos fundos. Cole cerrou os dentes. Chegamos aqui rapidamente. Ele estava lá dentro. Eu ouvi-o na cave. Ele partiu a janela lateral e entrou, mas não conseguiu passar da parte de baixo das escadas antes de chegarmos pelos fundos. Cole olhou para o homem na varanda. Ele não é muito inteligente. Pessoas inteligentes não voltam depois de serem vistas. Por que ele voltou? O que ele quer? Cole ficou em silêncio por um momento. Vamos esperar pela polícia. Deixa que eles façam as perguntas. Mas, Margaret, preciso que saibas uma coisa. Ela olhou para ele. Isso não foi aleatório. Ele sabia que estavas aqui. Sabia que estavas sozinha. Sabia exatamente quais janelas tinham acesso fácil e quais fechaduras seriam mais fáceis de arrombar. A sua expressão ficou sombria. Alguém está a observar-te há algum tempo e não está a trabalhar sozinho. As palavras caíram sobre ela como água gelada. Antes que ela pudesse responder, luzes vermelhas e azuis brilharam pelas janelas da frente. 2 carros de patrulha. Depois, um terceiro. Os policiais aproximaram-se com cautela, com as mãos perto das armas, avaliando a cena. As motos, os homens vestidos de couro, o intruso amarrado com abraçadeiras plásticas na varanda. Cole levantou-se e moveu-se lentamente, com as mãos à vista. Polícias, fui eu que liguei. Bem, a operadora do 112 ligou para si, mas nós detivemos o suspeito. O polícia-chefe, jovem, talvez com 30 anos, com uma placa com o nome Vasquez, olhou de Cole para Margaret e para o homem na varanda. Alguém quer explicar o que aconteceu aqui? Cole apontou para Margaret. Não. Esta é Margaret Lawson. Ela ligou para o 112 porque alguém estava a invadir a sua casa. Os meus irmãos e eu estávamos na área e respondemos mais rápido do que vocês. Detivemos o suspeito. Ele é todo vosso. A expressão do agente Vasquez era cética. E você é? Cole Hendricks. Sou amigo da senhora Lawson, um amigo que por acaso estava por perto, com Vasquez a contar. 4 outros motociclistas. Estávamos a fazer vigilância no bairro. Alguém tem atacado casas nesta área. A porta da senhora Lawson foi arrombada há 2 dias. Ela ligou para vocês. Ninguém veio, então viemos nós. O queixo do agente ficou tenso, mas ele não discutiu. Ele acenou para outro agente que se aproximou do homem na varanda. Quando o levantaram, Margaret viu o rosto dele pela primeira vez. Jovem, talvez com 25 anos, magro, como ela havia descrito. O boné vermelho havia caído, revelando cabelos loiros sujos e olhos que se moviam rapidamente entre os policiais e os irmãos de Cole, com algo entre medo e cálculo. Você o conhece? Vasquez perguntou a Margaret. Não, mas já o vi antes. Há 2 dias ele passou pela minha casa 3 vezes. Hoje, ele estava a observar do outro lado da rua. É verdade? Vasquez perguntou ao homem. O homem não disse nada, apenas olhou para o chão. Vasquez suspirou. Vamos precisar das declarações de todos. Isso vai demorar um pouco. Cole acenou com a cabeça. Não vamos a lado nenhum. Demorou 90 minutos. Depoimentos de Margaret, de Cole, de cada um dos seus irmãos, Tank, Reaper, Dutch e um mais novo a quem chamavam Smoke. Dos agentes que chegaram primeiro, do segundo grupo de agentes que veio para processar a cena. Fotografaram a janela partida da cave, os arranhões nas fechaduras da porta das traseiras, as pegadas na terra lá fora. A beata que Margaret tinha encontrado mais cedo, agora guardada como prova. O homem com o boné vermelho, Ethan Miller, de acordo com a sua identificação, foi colocado numa viatura policial sem dizer uma palavra. Mas, pouco antes de fecharem a porta, o agente Vasquez voltou para falar com Cole. Verificamos o nome dele, disse Vasquez baixinho. Ele tem antecedentes por invasão de domicílio e roubo. E está ligado a outras 3 invasões domiciliares nas últimas 6 semanas. Todas mulheres solteiras, todas idosas ou que moravam sozinhas. A expressão de Cole não mudou. Sabia sobre ele? Tínhamos-no como suspeito. Não podíamos provar nada até agora. Vasquez olhou para Margaret. Ela teve sorte de você estar aqui. Ela não deveria ter que ter sorte.
Vocês deveriam ter vindo quando ela ligou pela primeira vez. Vasquez teve a decência de parecer desconfortável. Falta de pessoal, cortes no orçamento, muitas chamadas. Poupa-me. O tom de Cole era monótono. Apenas certifique-se de que ele não saía sob fiança e volte. Faremos o nosso melhor. Faça melhor. Vasquez manteve o olhar fixo por um momento, depois acenou com a cabeça e afastou-se. Mas à meia-noite, a polícia já tinha ido embora. A rua estava tranquila novamente. Os irmãos de Cole reuniram-se no jardim da frente, falando em voz baixa. Um deles, Tank, um homem corpulento com barba grisalha, aproximou-se da porta. Vamos ficar de guarda durante a noite, disse ele a Cole. Turnos de 2 horas. Certifique-se de que ninguém tenha ideias. Cole acenou com a cabeça. Agradeço, irmão. Tank olhou para Margaret. Se precisar de alguma coisa, senhora. Comida, água, alguém para patrulhar o perímetro. É só pedir. Ela não sabia o que dizer. Obrigada a todos. Não entendo por que estão a fazer isso, mas obrigada. O rosto marcado de Tank suavizou-se. A minha mãe viveu sozinha durante 8 anos depois que o meu pai morreu. Câncer. Ela morava num bairro que estava uma bagunça e ninguém levantou um dedo para ajudá-la. Ela ficava apavorada todas as noites. Ele fez uma pausa. Ela morreu de ataque cardíaco enquanto dormia. O médico disse que era a hora dela, mas eu sempre me perguntei se foi o medo que a matou, o estresse de estar sozinha e assustada. A sua voz ficou áspera. Então, quando o Cole ligou e disse que uma senhora idosa precisava de proteção, não houve dúvida sobre se viríamos. A única dúvida era quanto tempo levaríamos para chegar aqui. Margaret sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Sinto muito pela sua mãe, eu também. Tank tocou a aba de um chapéu invisível, um gesto de outra época. Mas talvez ajudar-te ajude a memória dela. Faça com que tenha algum significado. Ele virou-se e voltou para os seus irmãos. Cole entrou e fechou a porta suavemente. Deveria tentar dormir, disse ele. Sei que não vai conseguir, mas deveria tentar. Vai ficar? Ficarei no sofá, se não se importar. Só por esta noite, só para garantir. Ela assentiu, sentindo um alívio inundar o seu corpo. O sofá está ótimo. Há cobertores no armário do corredor. Vou procurá-los. Ela começou a caminhar em direção ao quarto, mas parou e voltou. Cole, sim, aquele homem, Ethan, ele já fez isso com outras mulheres. Eu sei. A polícia sabia sobre ele e não o impediu. Eu também sei disso. Se não tivesses atendido a minha chamada, ela não conseguiu terminar a frase. Cole atravessou a distância entre eles. E pela primeira vez desde que Robert morreu, alguém olhou para ela com aquele tipo de proteção feroz que a fez sentir que era importante. Mas eu atendi, disse ele baixinho. E tu estás segura. E isso é o que importa. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que as fechaduras aguentariam, que a polícia manteria Ethan preso, que o seu filho finalmente ligaria de volta e que tudo voltaria ao normal. Mas no fundo, ela sabia que aquilo não tinha acabado. Merci assina, partilhe desta história com alguém que precise de se lembrar de que ainda existem pessoas que protegem. Margaret não dormiu. Deitada na cama, olhava para o teto, ouvindo os sons da casa, o ciclo da caldeira, os tubos a ranger, o peso de Cole a mudar no sofá da sala. E lá fora, a cada 2 horas, o barulho do motor de uma motocicleta quando um irmão substituía outro na vigília. Às 3 da manhã, ela desistiu de fingir. Vestiu o roupão e os chinelos e foi até a cozinha. Fez chá, ficou na janela, olhando para o quintal, onde poucas horas antes, um homem tentara invadir a sua casa. A luz com sensor de movimento que Cole tinha instalado, ela nem tinha percebido que ele tinha feito isso. Iluminava a varanda com um LED branco forte, agora vazia, segura. Mas a segurança parecia temporária, frágil. Também não consigo dormir. Ela virou-se. Cole estava parado na porta da cozinha, o cabelo ligeiramente despenteado, sem casaco. Ele usava uma camiseta preta simples que mostrava braços marcados com cicatrizes antigas e tatuagens desbotadas. Continuo a pensar no que disseste. Margaret admitiu que ele não estava a trabalhar sozinho. Cole dirigiu-se à cafeteira e começou a preparar café, apesar de ser madrugada. Os padrões são demasiado perfeitos. 3 casas em 6 semanas, todas mulheres solteiras,
todas em bairros onde o tempo de resposta é lento. Isso requer planeamento, coordenação. Achas que há mais pessoas envolvidas? Acho que Ethan Miller é o tipo que faz o trabalho físico, mas outra pessoa está a escolher os alvos. As pessoas tendem a responder honestamente quando percebem que não vamos embora. Ela acreditou nele e acreditou que, independentemente do que tivesse acontecido esta noite, aqueles homens que tinham como alvo mulheres vulneráveis pensariam duas vezes antes de fazer isso novamente. Obrigada, disse ela baixinho, por tudo. Não precisa de me agradecer, Margaret. É isso que fazemos lá fora. O sol estava a nascer. Um novo dia mais seguro. E pela primeira vez desde que Robert morreu, Margaret pensou que talvez, apenas talvez, pudesse ficar nesta casa afinal. A esquadra da polícia no centro da cidade parecia diferente à luz do dia. Margaret nunca tinha entrado lá antes, nunca teve motivo para isso. Robert tratou da única multa por excesso de velocidade que ela recebeu em 1987. E essa foi a extensão da sua interação com as autoridades até 3 dias atrás, quando ela ligou por causa de uma fechadura quebrada e ninguém apareceu. Agora ela estava sentada numa sala de conferências com paredes cinzentas, com Cole ao seu lado, o agente Vasquez do outro lado da mesa e uma detetive chamada Morrison, que parecia não dormir há uma semana. Senhora Lawson, disse a detetive Morrison, com uma voz gentil, mas profissional. Preciso que me conte tudo mais uma vez, desde o início. Margaret já tinha contado a história 2 vezes. Uma vez na noite anterior aos agentes que atenderam a chamada e outra vez esta manhã a um detetive diferente por telefone, mas ela contou tudo novamente. A fechadura arrombada, o cigarro na varanda, o homem com o boné vermelho, a polícia que nunca chegou. Cole a atender uma chamada errada. O som de alguém a testar as fechaduras no escuro. As motos a chegar como um trovão. A detetive Morrison tomou notas, fez perguntas para esclarecer e não interrompeu. Quando Margaret terminou, Morrison pousou a caneta e olhou diretamente para ela. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse ela. A senhora pediu ajuda 48 horas antes de Ethan Miller tentar entrar na sua casa. Se tivéssemos respondido na altura, se tivéssemos enviado um agente para registrar a sua queixa e investigar a vizinhança, talvez o tivéssemos apanhado antes que ele escalasse. A admissão pairou no ar. Por que é que ninguém veio? Perguntou Margaret. A pergunta ardia no seu peito há 3 dias. Morrison cerrou os dentes. Falta de pessoal, restrições orçamentais, um sistema de triagem que dá prioridade aos crimes ativos em detrimento dos preventivos. Ela fez uma pausa. Nenhuma dessas razões é boa o suficiente. Você merecia melhor. Muitas mulheres mereciam melhor, disse Cole baixinho. Quantas outras chamadas como a de Margaret foram empurradas para o fundo da pilha? Morrison não se intimidou com a pergunta. Muitas, e isso vai mudar. Este caso, o que você e os seus irmãos descobriram ontem à noite. Abriu uma investigação com a qual vínhamos lutando há meses. Tínhamos peças. Você ligou-as. Ela tirou uma pasta, abriu-a e revelou fotos de vigilância, capturas de ecrã impressas, notas manuscritas. Ethan Miller, Brandon Cross, Kyle Vega, Jason Dunn, Marcus Reed. Ela apontou para cada foto. 5 homens com idades entre 23 e 31 anos. Eles têm conduzido uma operação coordenada visando mulheres idosas em 3 condados. 16 invasões domiciliares confirmadas, provavelmente mais que ainda não sabemos. Margaret olhou para os rostos. Homens jovens, filhos de alguém, netos de alguém. Como escolheram quem atacar? Ela perguntou. Informações de várias fontes. Os obituários eram uma fonte importante. Eles identificavam viúvas recentes, registros de propriedade para confirmar a propriedade individual, redes sociais para verificar se as mulheres viviam sozinhas. E, em alguns casos, a expressão de Morrison escureceu. Informações privilegiadas de pessoas que deveriam saber melhor. Quem? Ainda estamos a investigar, mas temos motivos para acreditar que alguém do Escritório Municipal de Serviços Públicos estava a fornecer dados de clientes, nomes, endereços, padrões de baixo consumo que sugerem ocupação individual. Morrison fechou a pasta. Essa pessoa será identificada e processada. Cole inclinou-se para a frente. E a avó? A avó de Ethan Miller? Dorothy Miller, 86 anos. Ela está em tratamento de memória no Sunrise Heights.
Ela tem demência avançada. A voz de Morrison suavizou-se. Entrevistamos a equipa esta manhã. Ela costumava contar a todos que a visitavam sobre os seus vizinhos, os seus amigos que viviam sozinhos, que tinham problemas de saúde. Ethan visitava-a 2 vezes por semana. Acreditamos que ele estava a extrair informações dela. Margaret sentiu-se mal. Ela não sabia o que ele estava a fazer. Não. Ela achava que o seu neto estava a ser atencioso, carinhoso. Morrison abanou a cabeça. Ele usou a vulnerabilidade e a condição dela para vitimar outras pessoas vulneráveis. É um dos aspectos mais perturbadores deste caso. O que vai acontecer com ele agora? Perguntou Cole. Ethan Miller está a ser acusado de 16 crimes de roubo, tentativa de roubo, perseguição e conspiração. A sua fiança foi fixada em $500.000, o que ele não pode pagar. Ele não vai sair. Morrison olhou para Margaret. Está a salvo dele. Posso prometer-lhe isso. E os outros estão a ser detidos neste momento. Ao meio-dia de hoje, todos os 5 estarão sob custódia. Morrison permitiu-se um pequeno sorriso. Os seus amigos motociclistas foram muito meticulosos na recolha de informações. Fizeram numa noite o que nos levou meses a reunir. Cole encolheu os ombros. Somos motivados de forma diferente de vocês. Claramente, Morrison levantou-se e estendeu a mão para Margaret. Sr. Lawson, quero que saiba que o seu caso já mudou a forma como respondemos a chamadas como a sua. Falei pessoalmente com os comandantes de turno. Denúncias de arrombamento, atividades suspeitas em torno de residentes idosos, comportamento de perseguição. Todas elas agora recebem resposta imediata. Sem mais listas de espera, sem mais triagem. Margaret apertou a mão dela. Isso vai durar ou vai durar apenas até as pessoas esquecerem? Morrison manteve o olhar fixo nela. Não posso controlar o que acontecerá depois que me aposentar, mas enquanto estiver aqui, isso vai durar. Tenha minha palavra. Não era tudo, mas era alguma coisa. Fora da esquadra, Cole acompanhou Margaret até a sua carrinha, uma Ford F-250 preta que já tinha visto melhores décadas, mas funcionava bem. Não precisava de me levar, disse Margaret. Eu poderia ter apanhado um táxi. Eu queria. Ele abriu a porta do passageiro para ela. Além disso, precisamos de conversar sobre uma coisa. Ela entrou e ele contornou o carro até ao lado do motorista. Ficaram sentados em silêncio por um momento, com o motor a funcionar em marcha lenta e o aquecedor a soprar ar quente pelas velhas saídas de ar. Os irmãos e eu conversamos ontem à noite, disse Cole finalmente. Sobre este bairro, sobre o padrão de ataques a mulheres idosas, sobre quantas outras Margarets existem por aí que não tem ninguém a quem ligar. O que decidiram? Vamos organizar uma ronda. 2 vezes por semana, diferentes irmãos vão patrulhar esta área e outras 3 semelhantes. Presença visível. Para que as pessoas saibam que alguém está atento. Ele olhou para ela e disse que estamos a montar uma linha telefônica. Um número para as pessoas ligarem se sentirem inseguras ou precisarem de ajuda. Não podemos responder a tudo. Não somos polícias, mas podemos aparecer quando for necessário. Margaret sentiu lágrimas nos olhos. Por que fariam isso? Porque o sistema falhou, Margaret. Você caiu nas brechas. Dorothy Miller caiu em outras brechas. Quantos outros estão a cair agora? As suas mãos apertaram o volante. Não podemos consertar tudo, mas podemos consertar isto. Podemos garantir que os vulneráveis não fiquem sozinhos. O seu clube, eles concordam com isso. Foi ideia do Tank. Todos votaram sim. Cole sorriu levemente. Acontece que um bando de fora da lei tem um código bastante forte sobre proteger os indefesos. Quem diria? Ela riu entre lágrimas. Robert teria gostado de si. Sim, ele sempre dizia que a medida de um homem não é o que ele faz quando as pessoas estão a ver. É o que ele faz quando ninguém está a ver e não há nada a ganhar com isso. Cole ficou em silêncio por um momento. O seu marido era um homem inteligente. Era mesmo. Eles voltaram para Maple Grove Lane num silêncio confortável. Quando Cole entrou na garagem, Margaret viu algo que a fez parar a respiração. O carro de David estava estacionado na rua. O seu filho estava na varanda da frente, parecendo ansioso e culpado, e cerca de 20 anos mais velho do que da última vez que ela o tinha visto. Quer que eu fique? Perguntou Cole. Não, isto é algo que preciso de fazer sozinha. Ela tocou no braço dele, mas obrigada por tudo. Tens o meu número.
Liga-me se precisares de alguma coisa. Vou usar. Ela saiu da caminhonete, subiu à entrada da garagem e encontrou os olhos do filho. Oi, mãe, David disse baixinho. Desculpe por não ter ligado de volta. Desculpe por não ter estado aqui. Desculpe. A voz dele falhou. Sinto muito. Margaret olhou para ele. Olhou de verdade. Viu o medo em seu rosto, a vergonha, a percepção de que ele a havia decepcionado quando ela mais precisava dele. Ela poderia se agarrar à raiva, poderia fazê-lo sentir cada momento de abandono e terror que ela havia experimentado sozinha. Ou ela poderia fazer o que Robert teria feito. Ela abriu os braços. Venha cá. David desceu os degraus e a abraçou, e ela sentiu-o tremer com soluços silenciosos. Estou aqui agora, ele sussurrou. Estou aqui e não vou embora até descobrirmos uma solução. O que precisares, mãe, o que for preciso. Eu sei, disse ela suavemente. Eu sei. Atrás deles, a carrinha de Cole afastou-se, o motor a desaparecer na distância. Mas o som da proteção, o rugido das motos a vigiar aqueles que não podiam vigiar-se a si próprios, esse som ecoaria por este bairro durante muito tempo. Se esta história significa algo para si, o Super Thanks é uma forma de apoiar a continuidade deste tipo de narrativa. Assim, 3 semanas se passaram. David cumpriu a sua promessa. Ele aparecia a cada 2 dias, às vezes com a esposa e os filhos, às vezes sozinho. Ele consertou a porta da garagem que estava quebrada há 1 ano, substituiu a luminária do corredor, limpou as calhas, fez todas as coisas que Robert costumava fazer e que Margaret vinha tentando fazer sozinha. Mas mais do que isso, ele ouvia. Ouviam realmente, não com um olho no telemóvel ou um pé já fora da porta. Sentava-se à mesa da cozinha, bebia café e perguntava como tinham sido os dias dela. E realmente esperava pelas respostas. Não percebi o quanto estava sozinha, disse ele numa tarde. Fiquei a dizer a mim mesmo que estavas bem, que ligaria se realmente precisasses de alguma coisa. Mas tu ligaste, mãe. Ligaste 1 dúzia de vezes e eu simplesmente não ouvi. Estavas ocupada, disse Margaret. Ela tinha dito isso tantas vezes que parecia automático. Estar ocupado não é desculpa para abandonar a tua mãe. A voz de David era firme. O pai teria vergonha de mim. Caramba, eu tenho vergonha de mim. Ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão dele. Agora estás aqui. É isso que importa. E ele estava. Mas Margaret tinha aprendido algo importante nas 3 semanas desde aquela noite terrível. Ela não podia confiar apenas em David. Não podia colocar toda a sua segurança, todo o seu sentimento de ser cuidada numa única cesta. Ela precisava de mais do que isso. Ela precisava de uma comunidade. Na primeira terça-feira da nova rotação Powderman, Margaret ouviu as motos às 18 horas. Desta vez, deram 4. Cold, Tank, Dutch e uma mulher que Margaret não conhecia. De aparência forte, talvez com 45 anos, cabelo grisalho penteado para trás numa trança e remendos na jaqueta que combinavam com os dos homens. Eles estacionaram na rua, percorreram o quarteirão, verificaram portas e janelas, conversaram com os vizinhos que estavam em casa. A senhora Chen saiu para a varanda com o seu andador, acenando entusiasticamente. O jovem casal 2 casas abaixo, aqueles que nunca faziam contato visual, realmente saiu e se apresentou, fez perguntas sobre a vigilância do bairro e parecia genuinamente interessado. Quando os motociclistas chegaram à casa de Margaret, metade do quarteirão estava do lado de fora. Uma participação e tanto, disse Cole com um leve sorriso. As pessoas querem sentir-se seguras, respondeu Margaret. Só não sabiam como pedir isso. A mulher deu um passo à frente e estendeu a mão. Sou Sierra. O Cole falou-me sobre si. Só coisas boas, espero. Ele disse que teve coragem de ficar numa casa onde a maioria das pessoas teria fugido. Disse que enfrentou algo aterrorizante e saiu mais forte. O aperto de mão de Sierra era firme. Esse é o tipo de mulher que eu respeito. Entraram para tomar café, os 5 amontoados na cozinha dela, como se fizessem isso há anos. Tank contou histórias sobre a sua mãe. Dutch falou sobre os outros 3 bairros que estavam a vigiar agora. Sierra explicou que tinha instalado a linha telefônica que Cole tinha mencionado. Um número do Google Voice que encaminhava para todos eles, para que houvesse sempre alguém disponível. Recebemos 43 chamadas em 3 semanas, disse Sierra. A maioria são apenas pessoas que querem saber se somos reais.
Se alguém realmente aparece, mas 6 delas eram preocupações legítimas com a segurança. Mulheres que moravam sozinhas e tinham notado atividades suspeitas, janelas forçadas, carros estranhos. Conseguimos ajudar em 4 casos. Nos outros 2, chamamos a polícia e ficamos até os agentes chegarem. E eles vieram, perguntou Margaret. Agora vinham mais rápido. Acho que o detetive Morrison tem pressionado o departamento. Sierra sorriu. Acontece que a má publicidade sobre ignorar vítimas idosas dá resultados quando nada mais funciona. Cole encostou-se ao balcão com um café na mão. Estamos a expandir o programa. Temos outros 3 clubes em condados vizinhos interessados. No próximo mês, teremos cobertura em toda a região. Margaret sentiu algo quente espalhar-se pelo seu peito. Estão a fazer tudo isto por causa de um número errado. Estamos a fazer isto porque deveria ter sido feito há anos, disse Cole simplesmente. Você foi o catalisador, mas a necessidade sempre existiu. Mas naquela noite, depois que todos foram embora, Margaret sentou-se na sala de estar com David. Ele ficou para jantar, uma lasanha que ela preparou do zero, a primeira vez que ela cozinhava uma refeição completa para alguém em meses. Eles conversaram sobre o trabalho dele, os filhos, o novo emprego da esposa, coisas normais, coisas de família. Agora estavam sentados num silêncio confortável, a televisão ligada em volume baixo, a casa parecendo menos vazia do que nos últimos 3 anos. Tu salvaste a minha vida, sabes? Disse ela de repente. David parecia confuso. Mãe, eu nem estava aqui. Cole e os seus amigos salvaram. Não, quero dizer antes, quando Robert morreu. Ela virou-se para ele. Eu queria desistir, vender a casa, mudar-me para algum lar. Simplesmente parar de tentar. Mas precisavas que eu ficasse forte, que continuasse firme. Então foi o que fiz. Eu não sabia que sentias isso. Eu não queria que sentisses. Já tinhas preocupações suficientes. Ela sorriu suavemente. Mas, nessas últimas semanas, percebi uma coisa. Não preciso fazer isso sozinha. Pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Os olhos de David brilharam. Lamento que tenha sido preciso algo tão assustador para eu perceber isso. Não peça desculpa. Só não se esqueça novamente. Não vou esquecer, prometo. Margaret acreditou nele, mas também acreditava no cartão que tinha colado no frigorífico, ao lado dos números de emergência e do telemóvel de David. Cole Ricks 510 55 0,57. Ela também o programou no seu telemóvel, com um nome que a fazia sorrir sempre que o via, meu anjo do asfalto. 4 semanas depois, o telemóvel de Margaret tocou às 2 da manhã. Não era o telemóvel. Era o telefone fixo, aquele que quase ninguém ligava mais, exceto telemarketing e números errados. Ela atendeu sonolenta, esperando uma chamada de Hulk. Em vez disso, ouviu respiração em pânico. Olá! Uma voz feminina, idosa, aterrorizada. Por favor, preciso de ajuda. Alguém está a tentar invadir a minha casa e a polícia disse que demoraria 40 minutos e eu não tinha 40 minutos. Margaret estava completamente acordada agora. Mãe, para quem está a tentar ligar? Para o meu sobrinho? O número dele é 547. Mas eu preciso... Desculpe, estou com tanto medo. Não consigo pensar direito. O coração de Margaret apertou. Ela conhecia aquele número. Senhora, ouça-me. Meu nome é Margaret. A senhora discou o número errado, mas ligou para a pessoa certa. A sua voz era calma, firme. A mesma voz que Cole usara com ela naquela primeira noite. Onde a senhora está? A mulher deu um endereço. 3 cidades adiante, a 45 minutos de distância. Tranque-se num quarto, disse Margaret. Vou ligar para alguém que pode ajudá-la agora mesmo. Não desligue. Ela pegou o telemóvel com a outra mão e discou o número de Cole com os dedos trêmulos. Ele atendeu ao segundo toque. Margaret, o que se passa? Uma mulher acabou de me ligar por engano. Alguém está a invadir a casa dela. Ela está sozinha. A polícia demora 40 minutos a chegar. Margaret deu-lhe o endereço. Cole, estou a 10 minutos de lá. Já estou a caminho. Ela ouviu o motor da motocicleta rugir. Mantenha-na na linha. Diz-lhe que a ajuda está a caminho. Margaret voltou para o telefone fixo. Mãe, ainda estás aí? Sim, estou aqui. Estou na minha casa de banho. A porta está trancada. Ótimo. Alguém está a caminho. O nome dele é Cole. Ele anda de moto. Ele chegará em menos de 10 minutos. Ele é um dos bons. Como você sabe?
Margaret sorriu através das lágrimas. Porque ele salvou a minha vida há 4 semanas, e agora ele vai salvar a sua. Ela permaneceu ao telefone com a mulher. O nome dela era Patrícia. Ela tinha 74 anos. O marido dela tinha falecido no ano anterior, até que ela ouviu a moto chegar. Ouviu a voz forte e segura de Cole. Ouviu o soluço de alívio de Patrícia. Então Cole voltou à linha. Eu estou com ela, Margaret. Ela está segura. A polícia está a caminho agora que alguém está aqui para testemunhar. Uma pausa. Obrigada por me ligar. Obrigada por atender novamente. Sempre à disposição. Tu sabes disso. Quando desligou, Margaret sentou-se na cozinha enquanto o amanhecer começava a raiar. Pensou em números errados, em acaso, em como às vezes o universo coloca você exatamente onde você precisa estar, mesmo quando você não sabia que estava perdida. Pensou em Robert e em como ele lhe ensinou que força não era nunca precisar de ajuda. Era saber quando pedir por ela. Pensou em David, finalmente aprendendo a ser o filho que ela sempre precisou. E pensou em Cole e seus irmãos, Sierra e todos os outros que decidiram que proteger os vulneráveis não era opcional. Era essencial. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de Cole. Patrícia quer conhecê-la. Diz que qualquer amigo seu é alguém que ela precisa conhecer. Está livre para tomar um café na próxima semana? Margaret respondeu. Adoraria. Outra vibração. Você se saiu bem esta noite. Passou adiante. É assim que funciona. Ela sorriu. Olhou para a foto de Robert na parede. Fizemos o que era certo. Ela sussurrou para ele. Vamos ficar bem. E pela primeira vez em 3 anos, ela acreditou nisso completamente. Se esta história a tocou, curta, partilhe e fique aqui conosco. Você não está sozinha. O número errado. O número que Margaret discou naquela tarde desesperada não estava errado. Era o número certo na hora certa. Ligando-a a pessoas que entendiam que proteção não tem a ver com tamanho ou força. Tem a ver com aparecer quando todos os outros deixaram de prestar atenção. Cole e os seus irmãos continuam as suas rotações. A linha telefônica que Sierra montou se expandiu para 5 condados, com mais de 300 chamadas em 4 meses. 87 mulheres e homens idosos se conectaram para ajudar quando mais precisavam. Ethan Miller e os seus associados estão a cumprir penas que variam de 8 a 15 anos. A funcionária da empresa de serviços públicos que forneceu os dados dos clientes perdeu o emprego e enfrenta acusações. O detetive Morrison foi promovido e os protocolos de resposta para populações vulneráveis foram reformulados em toda a região. Margaret ainda mora em 347 Maple Grove Lane. David a visita 2 vezes por semana. O bairro voltou a ganhar vida. Festas de bairro, grupos de vigilância, pessoas que conhecem os nomes umas das outras. E na sua geladeira, ao lado do desenho do seu neto do jardim de infância e da sua lista de compras, permanece um cartão. Cole Hendricks, 5547. Meu anjo do asfalto. Porque às vezes os anjos que nos salvam não têm asas. Eles têm motocicletas, jaquetas de couro e a coragem de responder quando alguém pede ajuda, mesmo que seja a pessoa errada.